Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, olha essa herança, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vou ler: ao qual não havendo visto, amais. É lindo esse texto, né? Ao qual não havendo visto, amais. Então nós vemos que há uma provação também. E qual será o resultado dessa provação na minha vida, na sua vida? Qual será o resultado? O que será que Deus, agora pensando em Deuteronômio 8, que nós lemos, que Deus nos levou até o deserto para provar o povo de Israel e para saber o que havia dentro do seu coração? Qual será o resultado se Deus hoje nos provar e provar o nosso coração? Será que o resultado da nossa prova, ela produzirá louvor, honra e glória a Jesus Cristo? Essa palavra eu fico pensando, irmãos, e eu penso ela primeiro para mim. Porque o quanto nós falhamos, a semelhança de Abrão aqui, quanto nós falhamos. A gente para um pouquinho de andar pela fé, a gente já começa a caminhar para a direção errada. E quando você caminha para a direção errada, você vai ter que tomar atitudes erradas também. Não é assim? Quando você é pequeno e você começa a andar com um coleguinha que de repente ele não tem uma conduta esmerada, alguma coisa polida, uma educação, e seu pai fala assim: olha, não anda com fulano de tal, não vai ser bom para você. Eu passei por isso na minha adolescência. Eu tinha um coleguinha, nem era coleguinha, acho que eu já tinha por volta dos meus 13 anos. Era um colega de escola, ele tinha um pouco uma inclinação para a marginalidade. E daí eu saía, voltava da escola com ele. E de repente um dia nós passamos numa loja, olhei lá umas roupas, umas camisas e tal, e quando a gente entrou lá, ele pediu à moça para experimentar as camisas. Ele entrou lá dentro do provador de roupas lá, e quando a gente saiu da loja, eu me dei conta que ele havia roubado as camisas. Ele abriu a mochila e estava com as camisas lá, e eu estava do lado dele, andando com ele. Né? E a gente demora a aprender. E uma outra circunstância com esse mesmo rapaz, um dia a gente voltando também andando juntos, ocorre que uma moça, uma senhora, ela parou para arrumar, acho que o calçado dela, e tá aquelas bolsinhas de dinheiro que antigamente o pessoal usava, principalmente as mulheres colocavam dinheiro. Ela colocou em cima de uma janela de uma casa. Esse colega pegou, quando ela colocou, ele levou a mão e correu. Ele roubou. Eu olhei, eu falei: e agora? Pensei, né? Meus 13 anos, eu corri também. Eu corri. E depois eu não sabia, a minha consciência, a minha mente, eu falei: meu Deus, o que aconteceu aqui? Então a gente percebe, né, que muitas vezes, né, circunstâncias, elas ocorrem, né, e quando você entra, né, quando você não ouve, né, por exemplo, quando eu não ouvi meu pai: não anda com esse rapaz, não faça isso.
É perigoso. E quando eu não ouvi, eu me vi uma situação, né, em que eu estava preso naquela situação. Não tinha mais volta. Quantas pessoas não passam por isso? E um cristão também, quando ele para um pouco de andar pela fé, de pensar nas promessas que Deus tem, ele entra em negócios ilícitos. Uma vez mesmo, eu conversei com um irmão e ele entrou num negócio que uma pessoa, um irmão em Cristo, ele entrou num negócio de caminhões, né? Quando ele foi ver, aquilo era uma lavagem de dinheiro e falaram com ele, olha, não se envolva com essa pessoa, né? Porque não tem um bom nome na praça, né? Assim que eles falam. E ele se envolveu, né? Pensando no lucro, como ele poderia. Daqui a pouco ele entrou lá e chegou a ser até preso, um irmão em Cristo. E ele entrou de, como a gente fala aqui, não sei, a gente fala que entrou de gaiato na minha região. Ele entrou sem saber que ele estava entrando numa furada. Por quê? Porque ele não ouviu. Ele deixou, né? Quem o guiou? O seu ventre, a vontade de lucrar, de ganhar dinheiro, né? A vontade de sair da situação, talvez, que ele estava de desconforto. Ah, eu queria ter isso, mas eu não posso ter porque me falta dinheiro. Ah, eu queria tanto que os meus filhos estudassem na escola tal, mas me falta dinheiro. E daqui a pouco, quem começa a guiar essa pessoa? Os olhos. E a fé fica de lado. Foi o que ocorreu com Abrão aqui. Quem guiou ele foi o seu ventre e não a fé. Porque se ele tivesse dado ouvidos à fé, ele continuaria ali. Ele estava no local de adoração. Imagina, irmãos, coisa linda. Deus havia aparecido para ele ali. Ele estava lá em Betel. Que lugar maravilhoso. Ele estava na presença de Deus. E às vezes, irmãos, a gente está na presença de Deus e abandona esse lugar. Não é verdade? E para vergonha nossa, E a gente anda, né? Sai um pouco da senda da fé e vai colher depois os resultados disso. Como a gente vê aqui, Abrão, ele entra no Egito e ele prospera nessa terra, mas né, ele prospera de uma maneira, numa teia de mentiras aqui. Até que aparece o verso 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Por que disseste: é minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. O texto não nos diz, como foi mencionado, de que maneira Faraó chega a essa conclusão, de que ela era mulher de Abrão. Há um outro caso, né? Nós olhamos aqui para o que Abrão fez aqui, o Mário citou o caso do seu filho Isaac, mas Abrão mesmo ele cometeu esse erro 2 vezes. Os irmãos conhecem o texto, ele cometeu esse mesmo erro 2 vezes. A primeira vez aqui no Egito e a segunda na Palestina, né? A antiga, na Filístia, na terra de Gerar. Se for olhar o capítulo 19, no mesmo local onde Isaac, seu filho, que o Mário leu, Gênesis 26, na Palestina, no mesmo local onde seu filho Isaac comete o mesmo erro, ele também cometeu lá. Parece que ele demorou um tempo para aprender isso daqui, né? Isso ocorre também, demorou um tempo. Se a gente for lá, por exemplo, Gênesis 20, você viu que Abraão aqui é interessante, você até gravou um pouquinho dos nomes. Tem gente que não tem noção que quando fala que Abraão era um peregrino estrangeiro na terra que Deus prometeu para ele, você vai perceber que ele fica andando nos mesmos lugares aqui. Ele fica ali dando voltas, ele vai para um lugar, vai para o outro, aguardando a promessa. Se olhar lá no capítulo 20, você vai ver, e partiu Abraão dali para a terra do sul, que é Negueb também. Ele sempre passava por aqui.
e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Então ele comete o mesmo erro 2 vezes. E seu filho também comete este mesmo erro. Né? No caso de Abimeleque, Deus falou com ele em sonhos. Eu acho isso interessante. Mesmo ele sendo um ímpio, Deus falou com ele em sonhos. O caso que como foi com o faraó, eu não sei. Pode ser que talvez seja como Isaac, né, que ele um dia observou alguma carícia, algum trato afetivo diferente, ou pode ser que Deus tenha o mostrado também, como foi no caso de Abimeleque, mas fato é que Deus desfez a mentirada de Abraão. Deus desfez. Né? Ele olhou e não permitiu que seu filho continuasse, né? Seu servo, que o seu servo Abraão continuasse ali, amigo de Deus. A carta de Tiago nos diz, amigo de Deus. Deus não permitiu que ele ficasse preso àquela circunstância. E eu sei que se você que assiste a live está preso também a alguma circunstância, por um erro que você cometeu, ora a Deus. Ora a Deus que Deus certamente não tem prazer de ver um filho seu, se você crê em Cristo, já é filho, já desfruta dessa alegria. Deus não tem prazer de te ver preso em alguma circunstância dessa. E só ele pode mudar. O próprio coração de Abraão era fraco para tomar essa decisão, porque ele podia muito bem, né? A gente fala aqui também na minha região, deu um simancol. Ele poderia ter tomado um simancol, né? Se mancou da mentira que ele estava. Ele poderia ter falado com o faraó, mas o seu coração não teve a força necessária para fazer isso. Então Deus mostrou, né? Deus feriu a faraó, fez com que faraó enxergasse a falha de Abraão. E ele sai dessa circunstância, e depois que ele sai, ele volta, né, para Betel. O capítulo 13 vai nos mostrar isso. Ele volta para o lugar onde ele havia experimentado a doçura, a alegria, o prazer de estar com o Senhor. Ele volta para lá, né? Como realmente é um retorno triunfante, como quem fala, saí dessa situação. Eu vou voltar para onde eu estava. Lá eu tinha, né? Eu penso até no filho pródigo também, que lá eu tinha isso, eu tinha aquilo, lá eu tinha alegria. Então a gente pensa que às vezes a gente sai um pouquinho da seara da fé, você vai andar pelo seu vento, você vai ser feliz. Não vai, não. Você não vai. Eu posso te afirmar, você é cristão, está pensando aí às vezes, vou entrar num negócio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Às vezes deixando a sua cobiça te guiar, pensando que você vai encontrar a felicidade, seja em dinheiro, seja numa namorada mais bonita, sei lá o que você está pensando. Não, que tem gente que é assim, né? Que ele fala assim, o que me falta para ser feliz é isso. Né? E começa assim, o que me falta para ser feliz é eu ter um emprego, aí ele tem um emprego. O que me falta para ser feliz agora que eu tenho emprego é ter, principalmente jovem, né? Ter uma namorada. Estou falando de jovem porque eu recebi algumas perguntas de jovem e estou com jovens na minha mente. Me falta ter uma namorada. Ele vai e arruma uma namorada. Agora o que me falta para ser feliz é ter um carro. Depois é ter uma casa. Não é assim? Aí o que me falta para ser feliz é isso. Rapaz, a única coisa que vai te dar felicidade é Cristo. Não tem... O lugar onde você tem que estar é em Cristo. Estando em Cristo, não tem nada que você não vai sentir mais necessidade de nada. Cristo preenche todas as lacunas da sua vida. Todas as lacunas. Eu acho que foi hoje que eu li rapidinho antes da live, eu entrei no Face, eu vi um comentário até do próprio Mário, foi uma frase que eu falei idêntica esses dias atrás com o irmão que falou assim que ele queria muito ir para o céu, que
estava cansado disso daqui. Eu vi que o Mário colocou um pensamento, mesma coisa que eu tinha dito a um irmão esses dias atrás. Porque estava cansado daqui. Eu falei com ele: você está cansado? Você quer ir para o céu por quê? Por causa, você está cansado dos seus problemas ou porque você quer estar com Cristo? Tem uma diferença aí, né? Porque às vezes a pessoa ela fica: eu não quero mais viver nesse mundo. Eu estou cansado. E na verdade a motivação dela não é Cristo. Ela quer tirar aquele calo que está doendo no pé. Aquela ferida, ela quer tirar de tudo de qualquer jeito. Então ela fala assim: está doendo, eu vou para o céu, não consigo suportar, que eu quero ir embora. Embora estar com Cristo seja algo maravilhoso, como a Escritura nos diz, a motivação aí não é apropriada. Então nós temos que desejar ir para o céu, né? Porque Cristo está lá, à destra de Deus. Não por causa do céu, mas por causa de quem está lá. Porque se Cristo estivesse aqui, eu ia falar: eu quero ficar aqui. Então a questão não é o céu, mas é Cristo. Então, a gente pensa que o melhor lugar para se estar, para ter felicidade, primeiro, você que é cristão, ande pela fé. Ande pela fé. Ande pela fé, olhe para Cristo, pense nas coisas que são de cima, tenha contentamento. A Escritura ela fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, tenha contentamento. Tá? Contentamento, estar contente, não mesmo que estar feliz, tá bem? Eu não sou feliz. Você está contente? Contente é o quê? Não falta mais nada. Eu não preciso de mais nada. Então tenha contentamento. Ande pela fé. Esteja onde Cristo quer que você esteja. Olhe para as Escrituras, porque eu posso te afirmar, não há nada melhor do que Cristo. Não tem nada que você vai experimentar na sua vida, seja riqueza, seja dinheiro, nada. Um lugar bonito, uma paisagem linda, nada vai ser como Cristo. Igual aqueles famosos escaladores, né? O camarada vive uma vida para subir o Everest. Quando ele chega lá, e aí? E depois disso? Ele viveu intensamente até chegar aí, treinou respiração, treina várias coisas, chegou lá, e aí? Chegou onde ele queria e depois? Aí alcançou o alvo. Por isso que eu te digo, só Cristo vai te dar a alegria que você precisa. Eu tenho certeza que o Mário, o Márcio, aqueles que têm experimentado o poder da salvação, eles sentem essa mesma alegria. É evidente que tem dias que você fica meio chateado, que você fica triste com alguma coisa, alguma perturbação, mas logo, logo você olha para cima e tudo passa. Me lembra até do Antigo Testamento, aquela mãe que perde seu filho, agora eu não lembro se foi Elias ou Eliseu, que perguntava para ela como está, o filho dela já tinha morrido, e como estão as coisas? Ela falava: tudo vai bem. Uma fé que aquela mulher tinha. Como estão as coisas? Ela: tudo vai bem. Porque ela confiava no Senhor. Então que nós possamos desfrutar um pouquinho disso daí também, dessa fé. Eu sei que nós vamos ter dias aqui como o de Abrão, que a nossa fé vai falhar, mas nós confiamos em Cristo, que Ele é fiel para aperfeiçoar a boa obra que Ele começou em nós, até o dia em que nós estaremos eternamente para sempre com Cristo. Um dia percebi que havia um pintor em minha janela, colocando sempre ali um novo quadro e renovando sua pintura a cada manhã, tarde ou noite. Um dia de cada vez, ele ia mostrando a sua arte e talento para enfeitar o céu. Neste livro, reúno meus pensamentos sobre cada quadro que via em minha janela. Um dia de cada vez, um quadro de cada vez. É no mesmo compasso que ele cuida de mim, de dia em dia, e é assim também que ele quer cuidar de você. Adquira agora seu exemplar do livro Um Pintor em Minha Janela, com frete gratuito para assinantes do Prime Video. O link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado.